E bora bater um papinho sobre livro? Hoje eu tô aqui pra comentar com vocês a história de Um Toque de Escuridão e Um Jogo do Destino. Então, sem mais enrolações, bora falar sobre isso daqui, porque isso aqui, gente, isso aqui tá maravilhoso, isso aqui é luxo. Esses livros foram escritos pela autora Scarlett St. Clair e eles são uma releitura moderna do mito de Hades e Perséfone. A história basicamente se passa em um universo onde os deuses gregos vivem entre os mortais. Aqui no Brasil, esses livros estão sendo publicados pela editora Bloom. Os 3 primeiros livros já estão disponíveis lá na Amazon. Então a gente tem o primeiro, que é Um Toque de Escuridão. Temos o segundo, que é Um Jogo do Destino, e o terceiro, que é Um Toque de Ruína, tá? Então você já consegue adquirir aí esses 3 títulos lá na Amazon. O livro 4 e o livro 5 também já estão em pré-venda, tá? Todos os links e a ordem de leitura estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então se você quiser saber um pouquinho mais, se você quiser ter acesso aí aos livros, é só você abrir a descrição que tem ali todos os links certinho pra vocês. Eu decidi falar com vocês sobre os 2 primeiros livros em um único vídeo, porque aqui em Um Toque de Escuridão, a gente tem a história narrada pelo ponto de vista da protagonista, que é a Perséfone. Já o segundo livro, que é Um Jogo do Destino, ele conta a mesma história do primeiro, só que narrada pelo ponto de vista do Hades, tá? Então eu decidi falar sobre os 2 livros em um vídeo só, porque não ia valer a pena fazer um vídeo para cada livro, sendo que a gente tem aqui basicamente a mesma história, entendeu? Como já falei aí no início do vídeo, nossos protagonistas vão ser Hades e Perséfone. Ah, vá, é mesmo? A Perséfone, ela viveu a vida toda dela presa na estufa de flores da mãe dela. A mãe dela criou a Perséfone totalmente isolada do mundo, sabe? Ela não teve contato com outras pessoas, com outros deuses. A Perséfone é uma deusa, né? Só que ela foi criada isolada em uma estufa de flores, né? Pela Deméter, que é a mãe dela. Até que a Perséfone fica adulta e ela e a Deméter fazem ali um acordo e a Deméter permite que a Perséfone comece ali a conviver na sociedade, né? Só que ela faz isso disfarçada, então ninguém sabe que ela é uma deusa, inclusive também ninguém sabe que a Deméter tem uma filha. Os deuses aqui nessa história, eles têm uma beleza avassaladora, eles têm olhos mais brilhantes, eles têm chifres, sabe? É tudo muito estético, muito bonito. E quando a Perséfone começa a conviver em sociedade, a mãe dela joga ali uma magia nela e ela fica disfarçada. Então, para outras pessoas, ela é uma mortal qualquer, sabe? Ela não é uma deusa. A Perséfone, inclusive, ela não tem os poderes de uma deusa, ela não tem o dom da primavera, né, com ela. Ela, ao invés dela criar vida com as mãos, tipo, ela, né, ao invés dela dar vida a flores, toda a flor que ela toca morre. Então, a partir do momento em que a Perséfone faz um acordo aí com a mãe dela, né, e começa a conviver na sociedade, né, ela mora em um apartamento com a melhor amiga dela, ela tem ali uma melhor amiga, as duas dividem um apartamento, ela faz faculdade de jornalismo, inclusive ela até conseguiu um estágio no jornal de Nova Atena, tá? E qual é o acordo que a Perséfone faz com a Deméter, né? A Deméter fala pra Perséfone que ela não pode ter contato com outros deuses e ninguém pode saber que ela é uma deusa. É basicamente isso. E a Deméter, ela ressalta bastante, assim, muito mesmo, que a Perséfone jamais, em hipótese alguma, pode ter contato com Hades. Então a Deméter, ela falou mal do Hades pra Perséfone a vida toda, tá? Ela sempre falou pra Perséfone que o Hades não presta, que o Hades é uma má pessoa. O Hades, ele é o deus do submundo, né? E assim, a Deméter fala pra ela, não olhe para Hades, não encosta no Hades, não conversa com o Hades, não pensa no Hades, entendeu? É basicamente essa a regra da Deméter pra Perséfone conseguir viver em sociedade. E como eu falei pra vocês, a Perséfone, ela divide o apartamento com a melhor amiga dela, que se chama Alexa, e a Alexa acaba convidando a Perséfone pra ir com ela em uma balada chamada Nevernight. Nevernight é um clube noturno bem badalado ali em Nova Atenas, e ali, além de ser uma balada, né, além de ser um clube, também é um cassino onde as apostas rolam soltas. E aí eu te pergunto, querida leitora que está assistindo este vídeo, a quem você acha que a Nevernight pertence? Quem é o dono da Nevernight? O Hades, né, gente? É óbvio. Hades, o deus do submundo, que a Deméter deixou muito claro pra Perséfone que não é pra ela se aproximar. É, gata.
Assim, gente, esse clube, ele não é como um clube qualquer. As apostas que acontecem dentro desse clube não são apostas normais de cartas, né? Ali, as pessoas, elas vão ali, os mortais, eles vão até esse clube para fazer apostas e eles apostam as próprias almas com o Hades. O Hades, ele é visto principalmente pela Perséfone porque ela foi criada com essa ideia, né? Porque a mãe dela plantou essa ideia na cabeça dela. O Hades, ele é visto como o deus do submundo, né? Ele é o deus do submundo, só que ele é pintado ali no início da história pela Perséfone e pela própria Deméter como um deus perverso, como um deus maligno que faz apostas com as pessoas e tira a alma delas, entendeu? Assim, a Perséfone, ela nunca viu o Hades na vida dela. Ela só ouviu falar sobre ele, mas ela não tem a mínima ideia da aparência, de como ele é. Dentro do clube, dentro da Nevernight, ela vai estar ali na pista, ela vai olhar pra cima e ela vai ver um homem misterioso ali no mezanino olhando pra baixo. No momento que ela bota os olhos nesse homem, ela já começa a tremer na base, entendeu? Ela olha e pensa, oh meu Deus, que grande e gostoso. E aí ela vai acabar entrando numa sala, uma sala ali de apostas. O estranho do mezanino, o estranho que tava olhando pra ela, vai chegar até ela e convidar ela pra uma partida de cartas. E aí ela fala, eu não sei jogar. E ele fala, ai querida, eu te ensino. E aí eles entram em uma partida de pôquer. E ela fala pra ele, então, você me ensina, né? E ela acha que ela tá jogando uma partida simples de pôquer com um estranho e que esse estranho tá ensinando ela, né, a jogar. E assim a coisa, entendeu? Não é bem assim, porque o estranho que tá jogando com ela, obviamente, é o Hades, e todo mundo que entra em uma partida com o Hades dentro da Nevernight, basicamente dá início a um contrato. E se essa pessoa perde essa partida de pôquer com o Hades, ela fica em dívida com o Hades. Ela tem que cumprir um contrato com ele, entendeu? Gente, a Perséfone, ela começa a jogar com o Hades tranquilamente, ela perde porque ela não sabe jogar, e aí quando ela descobre que ele é o Hades, ela vai embora, né, corre como se não houvesse amanhã. No dia seguinte, quando ela acorda, tem uma marca no braço dela. E aí ela vai até a Nevernight de novo pra tretar com o Hades e falar, querido, o que é isso aqui? E aí ele fala pra ela, isso daí é a marca do teu contrato que você assinou quando você jogou comigo. E como ela perdeu, né, agora ela tá em dívida com o deus do submundo. E como ele exige que ela pague essa dívida? Ele fala pra ela, você tem 6 meses pra criar vida no submundo. Se você não conseguir cumprir o seu contrato, você vai ser obrigada a ficar no submundo para sempre. Só que tem um porém. Como que a Perséfone vai criar vida no submundo se ela não tem o dom da primavera? Maravilhoso. Gente, a Perséfone fica putaça com o Hades. Nossa, ela fica muito puta com ele. Ela acha isso um absurdo, ela acha que ele é um monstro. Aí como ela tá fazendo estágio no jornal, ela já começa a escrever matéria sobre ele pra falar mal dele, não sei o que, não sei o que lá. Aí, como ela não tem opção, né, ela precisa cumprir esse acordo aí que ela fez com o Hades, ela começa a frequentar o submundo todo dia pra tentar criar um jardim ali dentro, entendeu? Coisa que não vai dar muito certo, mas ela tenta, né, a Pob. E, obviamente, né, conforme a Perséfone começa a ter acesso ao submundo, ela e o Hades acabam se aproximando, tá? É isso que a gente encontra em Um Toque de Escuridão, que é o primeiro livro. No segundo livro, que conta a mesma história pelo ponto de vista do Hades, nessa altura do campeonato, o Hades, ele já tá apaixonado por ela, e a gente sabe disso lendo o livro dele. Inclusive, vale ressaltar que na cena do mezanino, quando a Perséfone bota os olhos dela no Hades, e o Hades vê ela também na pista, ele vê um fio do destino ligando ele a ela. Entendeu? É um fio que liga o coração dele ao coração dela. Então, no livro do Hades, a gente descobre que quando ele joga aquela partida com a Perséfone, ele já tá apaixonado por ela, basicamente, assim, ele já tá balançado por ela. E ele já sabe que ela tá no destino dele, porque ele vê esse fio. Entendeu? Gente, é muito, muito, muito legal. Então, aqui no primeiro livro, enquanto a Perséfone tá indo pro submundo, contrariada, cuspindo fogo de ódio, achando que o Hades é um monstro, aqui a gente descobre que ele já tá com os 4 pneus arriados por ela. E a gente descobre também que se ele quisesse, ele poderia cancelar o contrato. Ela não seria obrigada a frequentar o submundo, mas ele não cancela, ele obriga ela a frequentar o submundo, porque ele tá já, entendeu, apaixonado por ela e ele quer se aproximar dela. Gente, é maravilhoso! E a história, ela gira basicamente nessa aproximação do Hades e da Perséfone, né, da Perséfone frequentando o submundo. A Perséfone, ela julga muito o Hades, porque como eu falei, a vida toda dela, ela teve a mãe dela falando mal dele na cabeça dela. Então, no livro a gente tem muitos conflitos, porque enquanto o Hades, ele já tá rendido por ela e fazendo de tudo pra ela acreditar nele e perceber que ele não é uma má pessoa,
A gente tem ela a todo momento julgando as atitudes dele, né? No meio disso tudo, a gente tem essa questão envolvendo o poder da Perséfone, que ela não tem o dom dela, da primavera, o negócio da primavera lá, ela não tem. Então a gente tem ela também tentando lidar com essa questão. E é óbvio que temos também ali os conflitos da Perséfone com a mãe super protetora dela, que é a Deméter, né? A Deméter é insuportável, assim. É muito foda, tipo, é muito bizarro a forma como a Deméter, ela tenta controlar a Perséfone a todo momento. Ela bota ninfas pra seguir a Perséfone pra todo lado, sabe? E aí a gente tem a Perséfone se aproximando do Hades sem que a mãe dela saiba. Ela começa a frequentar o submundo sem a mãe dela e sem que a mãe dela saiba sobre isso. É um negócio assim, surreal, sabe? É um livro muito bom mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse primeiro livro, que é um toque de escuridão, ele é delicioso de ler. Ele, assim, ele é bem curto, sabe? Ele é bem curtinho, mas ele tem uma história muito dinâmica. Então, assim, ele não é um livro corrido, mas também não é um livro arrastado, sabe? É incrível. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Eu me apaixonei pelo universo que a autora criou nesse livro aqui. Eu achei a história incrível, mas eu achei a Perséfone chata pra caralho. Mas ao mesmo tempo que eu achei a Perséfone insuportável, eu entendi o lado dela até certo ponto. Porque assim, o problema da Perséfone é que ela é muito imatura em algumas situações, e como eu falei, ela julga muito. Nossa, que garota que julga tudo, tudo, tudo. O Hades falta escrever o nome dela na testa. Desde o momento em que os dois se encontram e desde o momento que ela começa a frequentar o submundo, o Hades, ele faz de tudo pra provar pra ela que ele não é a pessoa que ela acha que ele é. Só que assim, por mais que ele tenha várias atitudes, por mais que ele esteja disposto a mudar, porque a forma como ele controla o submundo, assim, a Perséfone não tá de acordo. E ele muda, ele fala pra ela, ó, o que que você tem em mente? Eu mudo. E ao mesmo tempo que a gente tem o Hades se esforçando pra tentar conquistar a confiança dela, a gente tem ela julgando todas as atitudes dele e é insuportável. Gente, que garota chata. Ela é muito chata. Só que eu super entendo também o lado dela, porque a gente tem essa questão. Durante a vida toda dela, ela cresceu com a mãe falando mal do Hades na cabeça dela. A mãe dela criou na cabeça dela um Hades, uma imagem totalmente diferente do Hades que ela conhece. Então ela não consegue, então assim, ela não consegue confiar nele, né, 100%. Ela acha que ele tá manipulando ela por causa das atitudes dele. E dá pra entender, porque e essa questão dela ser imatura também, né? Ela foi criada isolada do mundo pela mãe. Então ela tá começando a se descobrir agora, né? Então assim, eu entendo, tá? Eu entendo o lado dela, mas eu achei ela insuportável, insuportável de chata. Mas o livro é muito bom. E aí, né, vem um jogo do destino. Gente, o jogo do destino é muito superior ao primeiro livro. O primeiro livro, como eu falei, eu gostei, eu achei a história muito boa, a gente tem um universo incrível, e aí a gente tem esse segundo livro, que conta a mesma história narrada pelo ponto de vista do Hades. Quando eu descobri isso, eu fiquei com o pé atrás, porque é a mesma história narrada pelo ponto de vista de outro personagem. Eu pensei assim, caramba, será que não vai ficar repetitivo? Será que não vai ser chato ler a mesma coisa que eu já li no primeiro livro? E não, gente, não, tá? Por quê? Apesar da gente ter a mesma história narrada pelo ponto de vista dele, o Hades, ele tem uma rotina, né? Que a Perséfone não sabe que ele tem no livro dela. Então a gente não sabe disso aqui. Então, quando você começa a ler o livro do Hades, é tudo muito novo. Sabe, a gente tem ele perseguindo um cara que tá fugindo dele usando magia, sabe? A gente tem também ele tendo desentendimentos com outros deuses. A gente tem outros deuses aparecendo aqui, inclusive, coisa muito legal, né? Nessa história a gente tem a deusa Afrodite e o marido dela como personagens secundários. Mas nesse livro aqui, na nota da autora, a autora já falou que vai lançar livros que contam a história da Afrodite com o marido. A história da Afrodite, gente, tem tudo pra ser incrível, porque ela ama o marido dela, porque ela ama o marido dela, mas ela quer pedir o divórcio, porque ela acha que ele não gosta dela, porque ele é muito quieto e caladão, mas ele também gosta dela. Enfim, a história da Afrodite é um caso à parte, né? E a gente conhece ela. Eu esqueci o nome do deus, que é o marido dela, gente. Pera, vamos descobrir aqui. Hefesto, né? Hefesto. A gente vai ter uma história da Afrodite com o Hefesto, um livro dedicado à história deles. E vai ser incrível, porque o Hades, ele interage com o Hefesto e com a Afrodite nesse livro aqui. A Afrodite, inclusive, ela aparece, né, nesse primeiro. E aí, você começa a entender a história da Afrodite com o marido dela e você fica encantado. Então, assim,
Sabe, o livro do Hades ele é muito interessante por conta disso. A gente tem personagens novos aparecendo aqui. E um outro ponto positivo que a gente tem nesse livro aqui, e não tem no primeiro, é a pitadinha, assim, coisa muito sutil de comédia. A gente tem um lado levemente cômico nesse livro. Gente, a gente tem o Hades roubando vacas do deus Hélio. Acho que é Hélio o nome dele. Gente, o Hades, ele treta com esse deus. E pra se vingar, ele rouba o pasto inteiro de vaca do homem. Se alguém me falasse nesse livro aqui que o Hades iria roubar um pasto cheio de vaca, eu não ia acreditar. Mas lendo esse livro aqui, a gente descobre que é possível. E ele rouba um pasto de vacas. É maravilhoso! Ó o trechinho dele roubando as vacas. Depois de um instante, ele olhou para cima, observando as vacas brancas, e falou: Eu pretendia escolher somente as melhores entre vocês para se juntarem a mim em meu reino, mas parece que estou sem tempo. Quando Hades desapareceu, todas as vacas no prado também desapareceram. Ele roubou vaca, gente, vaca, vocês têm noção? E aí, né, a Hecate, é Hecate ou Hecate? Não sei falar o nome dela. Ela aparece muito no primeiro livro, porque ela vive no submundo e ela faz amizade com a Perséfone. E ela é muito icônica, assim, nesse primeiro livro, quando ela aparece, eu já gostei muito dela. A gente tem o Hermes também, que é maravilhoso, e eu também gostei muito dele aqui. Só que no livro do Hades, eles estão muito mais presentes, né, eles interagem muito com o Hades. A Hecate, eu chamo ela de Hecate, gente, é Hecate ou Hecate, não sei. Ela é a pessoa que mais incentiva o Hades a investir na Perséfone, a lutar por ela, pelo amor deles. Ela é muito diva, ela é icônica e ela é muito engraçada. E isso é interessante porque no primeiro livro a gente não consegue pegar tanto desse senso de humor dela. Já nesse livro aqui fica muito claro a forma como ela... Gente, ela é muito foda. E o Hermes também, ele é muito engraçado, ele é muito debochado. Sério, gente, esse livro ele é muito superior ao primeiro. O primeiro é maravilhoso, eu dei 4 estrelas pra ele, eu amei. Mas esse aqui, ele foi 5 estrelas favoritado, porque assim, não tem defeito, tá? E é muito legal porque não é cansativo, né? Você tá lendo a mesma história, pelo ponto de vista de outro personagem. Mas a gente tem vários elementos novos sendo inseridos ali, a gente tem personagens secundários, como eu falei, né? A gente tem a história da Afrodite, a gente tem outros deuses. Sério, é incrível. Incrível! E ver a forma como o Hades reage a Perséfone, né? É muito legal, porque assim, gente, ele se apaixona por ela desde o início, né? A Perséfone, ela tá no destino dele. E ele sabe disso a partir do momento que ele vê o fio ligando o coração dela ao coração dele. E é tão mágico, sabe? E a gente vê esse homem apaixonado, fazendo de tudo pra tentar agradar ela. Sério, é incrível. É muito incrível. Ele é muito rendido. Nossa, que homem rendido. Juro pra vocês. E uma outra personagem, né, que aparece com muita frequência nesse livro aqui é a Minta. Gente, a Minta, eu peguei um ranço gigantesco dessa personagem no primeiro livro. Os post-its, eu não sei se vai dar pra vocês verem, os post-its laranjas são os post-its que eu marco, que eu coloco em cenas, em momentos que eu tô passando raiva. Vocês estão vendo isso aqui? É tudo cena da Minta, basicamente. Tem alguns post-its da Perséfone também, porque como eu falei, ela é chatinha, né? Mas grande parte dos post-its laranjas é Minta. E aqui, ela aparece mais. Não sei se vai dar pra ver os meus post-its laranjinhas aqui. Mas a Minta, ela aparece mais nesse livro. Gente, que personagem chata. Puta merda. Nossa vida. Só que o final da Minta também é muito satisfatório, né? Não vou falar aqui pra não dar spoiler pra vocês, mas é muito satisfatório. São livros maravilhosos, tá? Esse segundo livro do Hades, ele me pegou muito, assim. Realmente, eu gostei bastante. Eu acho que ele é um livro que ele traz mais conflito, coisa que a gente não tem no primeiro. O livro, ele conta a história pelo ponto de vista da Perséfone. Ela é uma garota que foi criada, isolada pela mãe, que tem uma mãe controladora, né? E agora ela tá se descobrindo, né? Ela tá fazendo o estágio dela, né? A gente tem ela indo pro submundo, interagindo com Hades e coisa e tal. Já nesse livro aqui, a gente tem um deus, né? O Hades, ele é o deus do submundo. Então a gente tem ele passando aí por várias aventuras, por tretas e conhecendo outros personagens, outros deuses. Então eu acho que esse livro ele agrega mais pra história, mas não chega a ser cansativo, tá? Então você pode ler o primeiro e pode ler o segundo, vai ser a mesma história, mas por pontos de vista totalmente diferentes e com situações diferentes também, tá? E assim, eu amei. Nossa, eu amei demais. Eu tô ansiosa pra ler o terceiro livro, né? Que é Um Toque de Ruína. Olha que capa maravilhosa, né? Então eu vou ler ele e aí eu trago resenha pra vocês. Eu acredito que a série vai seguir por esse caminho. Um livro pelo ponto de vista da Perséfone e um pelo ponto de vista do Hades, né? Então provavelmente no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês a resenha desse e do quarto livro, que tem uma capa dourada, belíssima. Eu esqueci o nome, mas vou deixar a capa aqui pra vocês.
E assim, gente, eu acho que é isso, tá? Hades e Persephone, escrito por Scarlett St. Clair, babadeira, história muito boa. E eu não sei se. Eu tentei dar uma futricada no Instagram dela, mas ela lança muita coisa, né? Ela já tá lançando um livro novo. Mas eu acho que ela ainda não lançou a história da Afrodite com Hefesto. E eu tô ansiosa pra ler esse livro. Tá, Dona Bloom, contamos com você pra trazer essa publicação aqui pro Brasil. Gente, Afrodite e Hefesto, a história deles vai entregar muito. E aí a gente conhece eles no segundo livro do Hades, eles são muito babadeiros, tá? A Afrodite, ela tem essa coisa de não acreditar no amor, ela tem amantes, só que ela sempre foi apaixonada pelo Hefesto. E ele não sabe disso e também é apaixonado por ela, só que ele é um homem de poucas palavras, ele não demonstra os sentimentos dele, sabe? Ele é muito reservado, ele é muito caladão, enfim. E ela pediu o divórcio. Gente, babado. Babado, dedo no cu, gritaria, do jeitinho que a gente gosta. Então, também tô muito ansiosa pra ler. Seria um spin-off, né? Da Afrodite com o Hefesto. Tô bem curiosa pra ler também, acho que vai ser maravilhosa. E é isso, gente. Hades e Persephone, tá? Pra galera que gosta aí, né? Ultimamente, né? Acho que principalmente no ano passado, esse ano também, esses recontos de Hades e Persephone têm estado em alta, né? Muita gente tá escrevendo. E a história deles também é muito épica, né? Então, assim, é incrível. Inclusive, aceito indicações, tá? Esse é o primeiro reconto da história que eu leio de Hades e Persephone. Se vocês tiverem alguma aí pra indicar, indica aqui pra mim nos comentários. Mentira, não é o primeiro não que eu leio. Eu já li Deuses de Neon também, que eu acho que é também, né? O reconto de Hades e Persephone. Enfim, gente, é isso, tá? Se você já leu, conta pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Se você não leu, o link tá aqui na descrição. Vale a pena, tá? Vale a pena, é muito bom, muito babadeiro. Os hotes, gente, os hotes. Vocês não estão entendendo. Eles cozinham a gente aqui, tá? Demora pra esse casal engatar. Mas eles têm uma tensão, eles têm um negócio assim que, nossa, quando acontece, gente, quando acontece, olha, é maravilhoso. Os hotes, não é o hot, são os hotes desses dois livros são maravilhosos. E assim, eu arrisco a dizer, pelo ponto de vista do Hades, no ponto de vista do Hades, gente, é tudo superior. Porque é aquela coisa que eu falei pra vocês. Enquanto no livro dela, ela tá se apaixonando por ele, mas tá relutante e tá julgando ele pelas atitudes que ele tem, no livro dele, meus amores, a gente já tem ele rendido desde o início e fazendo de tudo pra agradar ela. Então, eu acho que assim, em relação ao romance, tudo pelo ponto de vista dele é superior, porque ele já tá apaixonado, entende? Ai, gente, é maravilhoso. O Hot é muito bom. É muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação de livro de hoje. Um big beijo. E até o próximo. Tchau!